Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. São 4h30 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país. É o Pauta Aberta nesta terça-feira, 6 de junho de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e vamos juntos a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. Já começaram a valer as novas regras da Anvisa para embalagens de produtos integrais. Agora as marcas precisam informar o quanto integral é o alimento e o percentual precisa estar claro no rótulo. Funcionários do Parque Nacional do Iguaçu e voluntários começaram a fazer uma limpeza inusitada nas cataratas, a fazer a retirada das moedas lançadas pelos turistas depois de cada pedido, já que essa é uma antiga tradição diante das quedas. Só no primeiro dia de limpeza foram mais de 100 quilos de moedas recolhidos. Iniciativa valiosa para as comunidades ribeirinhas no norte do país. Um barco hospital da Força Aérea Brasileira, que navega o Rio Negro, está levando atendimento médico aos moradores de várias comunidades da região norte. O Papa Francisco é internado nesta terça-feira em Roma por uma bateria de exames médicos. A ida dele ao hospital desta vez ocorreu 3 meses após uma hospitalização por um grave quadro de bronquite, quando ele estava com muita falta de ar. Copa do Brasil, agora há pouco na sede da CBF, foram definidos os confrontos das quartas de final do torneio. Vai ter clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. E mais uma vez, a quinta seguida na competição vai ter Flamengo e Atlético Paranaense. Ambas as equipes, todas essas 8 ainda na briga pelo título. E ainda, uma conquista importante para a vida selvagem, a população de onças pintadas no Parque Nacional do Iguaçu dobrou em 20 anos. Mas, de acordo com os pesquisadores, ainda está abaixo do número que era registrado na década de 90. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta terça-feira começou. Se você consome alimentos integrais, como por exemplo os pães, agora vai ficar mais fácil de identificar esses produtos na hora de ir às compras. É que a nova regra da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para as embalagens desses produtos, já está valendo. Agora as marcas precisam informar o quanto integral é o alimento. O percentual precisa estar claro no rótulo. Manter uma alimentação saudável nem sempre é fácil e, às vezes, a dificuldade pode começar na hora de escolher os produtos certos. Uma nova resolução da Anvisa vai ajudar e muito no momento da compra de pães, torradas e biscoitos integrais, por exemplo. Agora, a porcentagem de alimento integral deve ser informada de maneira clara para o consumidor. Na hora de chegar aqui, essa variedade de produto, você entender o que é que eu realmente preciso. Então, eu vou comprar um pão integral, um biscoito integral, realmente que tenha o teor de fibra e não só porque tinha um ou outro tipo de farinha, a indústria já entendia que era um alimento integral. Então, isso vem hoje para trazer bastante clareza. A resolução da Anvisa foi publicada em setembro de 2022, mas até abril desse ano, os produtos ainda podiam ser fabricados sem atender às novas regras e vão poder ser comercializados até o prazo de validade. Por conta disso, nos mercados, o consumidor ainda vai encontrar 2 tipos de embalagens para o mesmo produto. Mas na hora da compra, se bater a dúvida, vale a orientação de ler a tabela nutricional, que também mudou. A informação nutricional já ficou muito mais clara, então ela está só em preto e branco. Antes, às vezes, ficava muito na dobra, às vezes, da embalagem, a gente não conseguia visualizar. Então, existem produtos, por exemplo, que eles não têm 30% de alimentos integrais, mas eles estão classificados como 100% natural. Então, é só olhar ali no rótulo quanto que isso tem de proteína também e olhar quais são os ingredientes que tem. Ficam de fora da obrigatoriedade de informar o percentual nas embalagens as farinhas integrais e os produtos feitos de cereais integrais, como, por exemplo, o arroz e o macarrão. Esta nutricionista acredita que a nova resolução também servirá de exemplo para regulamentar as informações nas embalagens de outros alimentos. Principalmente os alimentos com glúten, sem lactose, os diets, os lights, porque muitas vezes é confuso, o consumidor se perde e acaba não tendo o resultado que ele gostaria na saúde, na alimentação dele e muitas vezes, como esses nomes eles são comerciais, então eles vendem com mais facilidade, a pessoa acabava gastando sem ter todo o benefício que ela precisava.
muito mais informação disponível ao consumidor agora. O número de investidores em renda fixa aumentou 60% por conta da alta dos juros. No primeiro trimestre deste ano, o volume investido em produtos de renda fixa chegou a quase 1 trilhão e 800 bilhões de reais. A pesquisa foi divulgada esta semana pela B3. O número de investidores pessoa física que operam renda fixa na B3, que é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no mundo, cresceu 59,4% em um ano e meio, indo para 15 milhões e 300 mil no primeiro trimestre deste ano. No final de setembro de 2021, eram 9 milhões e 600 mil investidores da modalidade renda fixa. No período, a Selic, taxa básica de juros do país, tinha acabado de atingir 6,25% ao ano. A expectativa no mercado é que o Banco Central comece os cortes nos juros no segundo semestre, enquanto membros do governo dizem que a taxa deveria cair já este mês. No primeiro trimestre de 2023, o volume investido em produtos de renda fixa foi de quase 1 trilhão e 800 bilhões de reais, alta de 42% em comparação com o ano anterior. Nesse período, 4 milhões de novos investidores entraram no segmento. Ao mesmo tempo que a alta de juros pode ter atraído investidores para a renda fixa, que oferece produtos como os títulos do governo e privados, o mercado de capitais do país ganhou força como um todo. Na renda variável, o número de investidores subiu de 3 milhões e 400 mil em outubro de 2021 para 5 milhões e 300 mil no final de março de 2023, um salto de 55,9%. Do montante atual do segmento, mais de 50% são do sudeste do país, com perfil de 25 a 39 anos, e 77% são homens. Já as contas em renda variável chegam a 6 milhões de reais. O número é maior que o de pessoas físicas, porque investidores têm contas em mais de uma corretora. Hoje, o número total de investidores na B3 é de 17 milhões e 600 mil pessoas. Começou a ser realizada uma limpeza inusitada nas Cataratas do Iguaçu. Funcionários do Parque Nacional e também voluntários começaram a fazer a retirada de moedas, que são lançadas pelos turistas, uma tradição aí diante das quedas. Jogar moedas nas Cataratas do Iguaçu é quase que uma tradição para quem visita um dos pontos turísticos mais conhecidos do planeta. Mas o que é diversão para alguns virou problema para a natureza, pois os metais das moedas podem sim contaminar a água e colocar os animais em risco. Por isso, vale a gente destacar aqui que jogar moedas nas Cataratas do Iguaçu hoje é proibido. Os metais que compõem essas moedas, como níquel e cobre, podem contaminar a água. Além disso, aves e peixes acabam engolindo as moedinhas por confundirem o brilho delas com possíveis presas. Por causa desses riscos, todos os anos, é preciso coletar as moedas que são jogadas nas cataratas. O trabalho é realizado por voluntários e pelas equipes do Parque Nacional do Iguaçu. Só no primeiro dia foram recolhidos 120 quilos de moedas do Brasil e de outros 40 países. As moedas jogadas do alto das cataratas acabam se acumulando entre as pedras e ficam presas nos buracos. Por isso, a limpeza é feita com equipamentos de segurança, lógico, para evitar acidentes. O dinheiro recolhido será doado para uma instituição. No ano passado, foram recolhidos R$2.000 em moedas. Aos turistas, vai a dica: podem fazer os pedidos em frente às cataratas, mas não é mais preciso jogar moedas no local. A natureza sempre agradece. Um barco-hospital da Força Aérea Brasileira que navega o Rio Negro está levando atendimento médico importantíssimo às populações ribeirinhas do estado do Amazonas. A notícia de um barco-hospital na cidade de Barcelos atraiu o Guilherme Yanomami para se consultar com os profissionais de saúde da Força Aérea Brasileira. Eu fiquei sabendo que estava tendo atendimento do Fábio, né? Aí eu procurei saber melhor, aí eu trouxe minha família para ser atendido aqui, aí fizemos ficha tudinho, meu pai, minha esposa, eu mais um menino aí já foram atendidos. Já a Rosângela Melgueiro foi em busca de um neurologista, especialidade que não existe na cidade amazonense, a cerca de 400 quilômetros de Manaus. Começar realmente, de fato, a saber o nível, se tem um nível de autismo, que é hoje uma
uma naturalidade no meio da nossa sociedade e a gente precisa, né, desse laudo, de um teste. Os atendimentos foram neste barco-hospital, uma estrutura de mais de 300 toneladas instalada sobre as águas do Rio Negro. Aqui os pacientes tiveram acesso às mais diversas especialidades, ortopedia, pediatria, ginecologia, também puderam fazer exame de sangue e exame de imagem. E depois de cada atendimento, saíam daqui com encaminhamento médico e remédio. As consultas médicas fazem parte da Operação Excelsior da Força Aérea Brasileira para levar serviços de saúde para comunidades ribeirinhas. A gente está cumprindo a nossa missão, né, de integrar o país, ser resolutivo, né, o que a gente quer, e nós chegamos mais próximo da população numa situação dessa de logística mais complexa, que é natural da região, fica mais fácil para a população ser atendida. É isso aí, iniciativa importantíssima, né, para tantas comunidades ribeirinhas da região norte do país. A Força Aérea Brasileira garantindo aí atendimento médico valioso a tantos brasileiros, né, que vivem pela região. A caravana de Jesus das Santas Chagas dessa vez chegou a São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Foram 4 toneladas de alimentos entregues à cidade. Ajuda bem importante, né, a pessoas que tanto precisam. Prestes a completar 170 anos, São José dos Pinhais é uma das importantes cidades da região metropolitana de Curitiba e se destaca no cenário estadual e nacional, além de ativa no setor industrial. Uma cidade em crescimento constante e acelerado, tanto na economia quanto na população, e considerada entre as 50 melhores para se viver no Brasil. E as políticas públicas unem forças com entidades da sociedade civil para que cada vez mais os obstáculos em relação ao bem-estar da população sejam sanados. Desta vez, a parceria foi com a Associação Evangelizar é Preciso, que doou 4 toneladas de alimentos para o município, por meio da Caravana de Jesus das Santas Chagas. De extrema importância quando a gente atende pessoas vulneráveis, famílias que têm necessidade. E a maior necessidade do povo é o alimento. Com certeza é solidariedade, é calor humano, é empatia com o povo que precisa disso. Lar de mais de 329 mil habitantes, São José dos Pinhais volta seu olhar para a inovação e expansão, mas sem descuidar da inclusão e da assistência social. A gente vem agradecer essa ação da TV Evangelizar, extremamente importante que a gente venha atender uma população vulnerável também que está na região. Então vem em boa hora, chega em bom momento e certamente será destinada para quem realmente precisa. Esses alimentos foram entregues aqui na subprefeitura de Borda do Campo, no município de São José dos Pinhais, e vão atender as famílias cadastradas pelo CRAS e também pela comunidade paroquial. Os alimentos são fruto de doações que acontecem ao longo das caravanas de Jesus das Santas Chagas, que além de levar a devoção por todo o Brasil, incentivam a caridade, um dos carismas da obra Evangelizar é Preciso. Vai ser fundamental para que a gente possa destinar para os nossos grupos, para as nossas famílias em acompanhamento e para as pessoas da região da Borda do Campo. Essa cesta vai ajudar muito, que eu estava precisando mesmo, realmente. Vai me ajudar e ajudou muitas pessoas aqui da Borda do Campo hoje. Ajuda valiosa aí a São José dos Pinhais. Vamos para o intervalo, gente. A seguir, o Papa Francisco é internado por uma bateria de exames em Roma. Você vai ver também o sorteio na sede da CBF definiu hoje, no início da tarde, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. E ainda, biólogos e pesquisadores comemoram uma conquista importante para a vida selvagem, a população crescente de onças pintadas no Parque Nacional do Iguaçu. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h47 da tarde, agora estamos ao vivo para todo o país, a você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. O Papa Francisco foi internado nesta terça-feira em Roma por uma bateria de exames médicos. A ida dele ao hospital ocorre 3 meses após uma outra visita ao hospital por um grave quadro de falta de ar, quando ele estava com bronquite no mês de março.
Agências de notícias italianas afirmaram nesta terça-feira que o Papa Francisco foi a um hospital de Roma para exames médicos, 2 meses depois de uma internação devido a uma bronquite. O pontífice, de 86 anos, entrou na unidade geriátrica do Hospital Gemelli, onde foi atendido em março pela bronquite e em 26 de maio por uma febre. No caso da internação de março, o Vaticano anunciou exames já agendados antes de admitir que Francisco estava com dificuldades respiratórias e que tinha uma infecção que exigiria tratamento com antibiótico. O Papa declarou há 2 semanas em uma entrevista ao canal Telemundo que a pneumonia tinha sido tratada a tempo e que se a equipe médica tivesse esperado mais algumas horas, teria sido mais grave. Ao falar sobre as dores no joelho que o obrigam a usar uma cadeira de rodas ou a caminhar com a ajuda de uma bengala, Francisco disse que estava muito melhor. O estado de saúde do pontífice argentino, eleito como líder da Igreja Católica em 2013, provoca frequentes especulações sobre uma eventual renúncia e a respeito da sucessão. Francisco já declarou em várias oportunidades que cogitaria renunciar em caso de estado grave de saúde, mas recentemente afirmou que a ideia não estava nos planos. O dia de Corpus Christi está chegando, uma data mais do que especial para a comunidade católica no mundo inteiro. A gente vai mostrar para você agora o trabalho dedicado de uma equipe de amigos de Curitiba. Eles estão organizando com todo capricho o tapete para a procissão de Corpus Christi desta próxima quinta-feira. São mais de 30 voluntários que há mais de 10 anos se reúnem na casa do seu Dirceu para preparar a serragem para a confecção do tradicional tapete de Corpus Christi. Uma data com significado todo especial. Isso é para nós o alimento que nos dá a força, o sustento para que a gente possa continuar, vivos e fortes e com a fé inabalável. O trabalho é em equipe e quase todo manual. E começa assim, peneirando a serragem e preparando a tinta. Uma mistura de anilina, álcool e água. E termina aqui, nesta betoneira, onde a serragem ganha cor. Neste ano, são 1.500 quilos de serragem para a confecção de 30 metros de tapete e mais um medalhão de 5 metros quadrados com a imagem de Jesus das Santas Chagas. O Carlos é o líder do Conselho Pastoral Paroquial. São mais de 20 pastorais que se juntam em um só propósito. Sempre nessa época de Corpus Christi, a festa de Jesus ao máximo, que a gente faz essa homenagem a ele nesse dia. Então nós vamos preparar todo esse caminho, esses tapetes no dia de Corpus Christi, no dia 8 de junho, próxima quinta-feira, para deixar bem bonito. Então a paróquia, o santuário, se reúne dentro das nossas pastorais, movimentos e grupos. Nós somos mais de 20, dentro de muitos voluntários, mais de 500 voluntários. Então nós reunimos algumas pessoas para estar trabalhando, preparando a serragem neste dia. Corpus Christi é uma festa que se iniciou no século XIII e faz parte da tradição da Igreja Católica. Celebrada sempre 60 dias depois da Páscoa, é uma forma de homenagear ao sacramento da Eucaristia, relembrando a morte e a ressurreição de Cristo. Derrube as muralhas, vá à frente nas batalhas, pode morte. Na Capela São Vicente de Paulo, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, jovens da Pastoral e do Teatro Anjo da Guarda se juntaram para colorir 150 quilos de pedra e 100 quilos de serragem. Participar do tapete é muito bom, porque quando a gente passeia pelo tapete inteiro e a gente consegue ver todas as cores, todos os formatos, é lindo. Essa é a primeira vez que o Nicolas participa da preparação para a confecção do tapete. Está sendo uma experiência de pura curiosidade, está sendo muito satisfatório. Tingir ali as corzinhas e tal, e trabalhar com isso está sendo muito gratificante. A Tamires é catequista. Para ela, ver a união dos jovens que ela catequizou é o sentimento de dever cumprido. Para nós, catequistas, é importante, porque a catequese é a raiz. E quando a gente planta a semente na catequese, ela quer que dê frutos. E o fruto é o jovem, É se ele ser inserido no tapete, nas apresentações, é fazer com que eles se sintam importantes, Então, quanto catequista, é uma alegria. Tá bonito. Futebol, vamos falar de Copa do Brasil agora porque foram definidos em sorteio no início da tarde na sede da CBF no Rio de Janeiro os cruzamentos e o caminho até a decisão. O primeiro confronto definido no sorteio de hoje foi o jogo entre América Mineiro e Corinthians, com o primeiro duelo em Minas na semana do dia 5 de julho e a partida de volta em São Paulo na semana seguinte do dia 12 de julho.
O vencedor deste confronto terá pela frente quem passar no Clássico Paulista, que será disputado entre Palmeiras e São Paulo na outra chave. No Clássico, primeiro jogo no Morumbi, jogo de volta marcado para o Allianz Parque, casa do Palmeiras. O terceiro confronto será o jogão entre Grêmio e Bahia. Primeira partida na Arena Fonte Nova, na semana do dia 5 de julho. Jogo de volta em Porto Alegre, na semana do dia 12. Quem passar desta briga vai pegar o vencedor da disputa entre Flamengo e Furacão. É isso mesmo. Pelo quinto ano seguido, Flamengo e Atlético vão se encontrar em uma das fases decisivas da Copa do Brasil. Dessa vez, como aconteceu no ano passado, o primeiro jogo será no estádio do Maracanã e a partida de volta está marcada para Curitiba, na Arena da Baixada. Façam suas apostas, torcedores. Daqui a um mês a bola vai rolar para estes 8 clubes que seguem firmes na disputa pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o jogo entre Vasco e Flamengo ontem à noite no Maracanã fechou a 9ª rodada. Veja os gols. O primeiro gol da partida veio com o Pulgar, que recebeu a bola na entrada da área e acertou um chutaço para fazer Flamengo 1-0. O segundo gol do Mengão veio logo em seguida aos 16 minutos do primeiro tempo. De Arrascaeta cruzou na área para Gerson de cabeça ampliar o marcador. O terceiro gol do Mengão veio ainda no primeiro tempo. Matheus França fez bela jogada pela esquerda, invadiu a área e cruzou para Ayrton Lucas marcar. E o rubro-negro da Gávea estava imparável. Ayrton Lucas foi lançado em profundidade, invadiu a área, cortou o goleiro e fez o quarto gol do Flamengo. No segundo tempo, o Vasco descontou de pênalti com Jair, mas o placar já estava definido. Final no Maracanã, Flamengo 4, Vasco 1. Com os resultados da 9ª rodada, o Botafogo segue líder com 21 pontos. O Palmeiras está em segundo com 19 pontos. O Atlético Mineiro é o terceiro com 17 e o Grêmio é o quarto também com 17. Na zona de rebaixamento, o Goiás é o 17º com 7 pontos marcados. O América é o 18º também com 7 pontos. O Vasco é o 19º com 6 pontos e o Coritiba é o 20º e último colocado com apenas 3 pontos na competição. Hoje tem Libertadores, 2 times brasileiros entram em campo logo mais, são os 2 Atléticos. Veja os jogos. As 2 partidas são pelo Grupo G da competição. O Atlético Paranaense, que lidera o grupo com 7 pontos ganhos, às 7 horas da noite recebe o Libertad do Paraguai, na Arena da Baixada, em Curitiba. Uma vitória essa noite já pode garantir a classificação para as oitavas ao time paranaense. No mesmo grupo, mas jogando em Lima, no Peru, o Atlético Mineiro, a partir das 9 horas, terá pela frente o Alianza Lima, que joga um tudo ou nada em casa. O Galo, segundo do Grupo G, terá o desafio de vencer para manter a posição de classificação e garantir o favoritismo brasileiro no grupo. Pela Copa Sul-Americana, 4 times brasileiros entram em campo. Às 7 horas da noite, em Caracas, na Venezuela, o Fortaleza terá pela frente o Estudiantes de Mérida. O jogo pelo Grupo H será às 7 da noite, no Estádio Metropolitano de Mérida. O Fortaleza, com 12 pontos conquistados em 4 jogos, já tem um pé na próxima fase da competição. Mais tarde, às 9 horas, em Belo Horizonte, pelo Grupo F, o América Mineiro recebe o Milionários da Colômbia e precisa da vitória para seguir na briga para se classificar. Às 9h30 tem Santos contra os argentinos do Newell's Old Boys. O duelo pelo Grupo E será na Vila Belmiro e a equipe brasileira precisa vencer para ainda tentar manter as poucas chances de classificação. Mais tarde, às 11 horas da noite, no Equador, o Botafogo joga contra a LDU, a Liga Deportiva Universitária de Quito. O Botafogo é o líder do Grupo A e com uma vitória essa noite dá um passo importante, uma vaga para as oitavas de final do torneio. Voltamos a falar de economia agora, carros mais baratos e renovação da frota de caminhões e ônibus. Este é um dos programas de incentivo à indústria automobilística anunciado pelo governo federal. Outra boa notícia é que 70 milhões de brasileiros que estão inadimplentes vão poder renegociar dívidas de até R$5 mil. É o programa Desenrola. Segundo o anúncio feito nesta segunda-feira, do total de R$1 bilhão e 500 milhões de reais, a maior parte, R$1 bilhão de reais, será destinada à renovação da frota de ônibus, caminhões e vans do país.
Os descontos tributários para caminhões e ônibus vão de R$ 33.600 a R$ 99.400 no preço final dos veículos. O valor da isenção vai ser definido por 3 fatores: preço, eficiência energética e densidade industrial no país. Esse estímulo ele foi inteligente, porque ele exige que seja retirado um caminhão ou ônibus com mais de 20 anos de uso. Os carros populares ainda serão contemplados pelo programa, de acordo com o governo. Os carros hoje vendidos por até R$ 120 mil podem ter descontos que vão variar entre R$ 2.000 e R$ 8.000. Quem atingiu o máximo, menor preço, então critério social, meio ambiente, menos poluição e densidade industrial, vai para o desconto maior. As medidas foram aprovadas pelo presidente Lula durante reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e da Indústria, Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa e Fernando Haddad. Outro assunto que esteve na pauta do encontro aqui no Palácio do Planalto foi o programa Desenrola, que pretende perdoar dívidas de até R$ 100 e renegociar débitos de até R$ 5 mil feitos até 31 de dezembro de 2022. A medida provisória que institui o programa foi assinada nesta segunda e o projeto começa a vigorar em julho. O ministro Fernando Haddad explicou que as garantias do Tesouro serão restritas para famílias com renda de até 2 salários mínimos. O governo espera que 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas. A ideia é que o credor dê o maior desconto possível, porque ele sabe que se ele for incorporado ao programa, o crédito dele passa a ser líquido, ou seja, a garantia do Tesouro. Então ele tem um estímulo para dar o maior desconto possível, porque ele sabe que vai receber. Agora o papo sobre animais pré-históricos. Você sabia que os répteis voadores mais antigos do mundo, os pterossauros, já voaram também nos céus da Austrália? Isso há 107 milhões de anos, de acordo com um estudo publicado pela revista científica Story Biology. Os paleontólogos descobriram que o réptil voador mais antigo do mundo viveu na Austrália após analisarem 2 pedaços de ossos pré-históricos, que são os restos mortais mais antigos de pterossauros já encontrados no país. Eles foram extraídos há mais de 30 anos no Dinosaur Cove, que é um local com fósseis na Austrália. Os pterossauros eram gigantes e foram os primeiros vertebrados a desenvolver a habilidade de voar e viveram com os dinossauros na era Mesozoica, que iniciou há 252 milhões de anos. Desde a década de 1980, foram encontrados cerca de 25 conjuntos de ossos de 4 espécies de pterossauros na Austrália, mas o número é pequeno ao se comparar com outros países como o Brasil e a Argentina, onde já foram recuperados mais de 100 conjuntos em lugares diferentes. Agora vamos falar sobre a vida selvagem aqui no Brasil. Um levantamento do projeto brasileiro Onças do Iguaçu, em parceria com a instituição argentina Iguaraté, mostrou que a população das onças pintadas mais que dobrou nos últimos 20 anos. Os dados foram elaborados a partir de 2 censos bianuais simultâneos, realizados na Argentina e no Brasil. Os projetos monitoram há 20 anos as onças pintadas que vivem na região do chamado Corredor Verde, o maior núcleo de concentração de felinos da Mata Atlântica. Atualmente, mais de 93 onças pintadas vivem no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Em 2005, existiam apenas 40 animais. Mas mesmo com o aumento, o número ainda está abaixo dos anos anteriores. Estima-se que entre 1990 e 1995, no Parque Nacional do Iguaçu, havia cerca de 400 a 800 destes animais. Muitas vezes motivada pela predação do gado, já que o queixada, principal mamífero que alimentava a onça pintada, esteve extinto, desaparecido por 20 anos, até 2016. Grande conquista, né, para a vida selvagem no Parque Nacional do Iguaçu, aí coroação do trabalho de tantos pesquisadores, biólogos que atuam por lá há tanto tempo, né, com pesquisa inclusive. Gente, depois dessa boa notícia, a gente se despede. Pauta Aberta fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Temos novo encontro marcado para amanhã aqui nas suas tardes da TV Evangelizar. A gente se vê. Tchau, tchau.